A UPF-TV e o jornal O Nacional começam hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Passo Fundo. Vamos conhecer as propostas de governo de cada um deles para os próximos 4 anos. Por ordem de sorteio, o primeiro a ser ouvido é Luciano Azevedo, da coligação Juntos por Passo Fundo. Aqui comigo no estúdio também está Zulmara Colucci, editora-chefe do jornal O Nacional. Candidatos, Zulmara, sejam bem-vindos. A partir de agora, candidato, você tem 10 minutos para responder às nossas perguntas. E o primeiro questionamento é sobre mobilidade urbana. O aumento no número de veículos circulando nas vias de Passo Fundo e também a falta de planejamento para esse crescimento tornaram o trânsito um grande problema. Qual é o seu projeto para resolver essa questão e de onde virão os recursos? Primeiro, Thaís, queria te cumprimentar a Zulmara, cumprimentar os passofundenses que nos assistem, dizer que é uma alegria ter essa oportunidade para falar com a comunidade sobre as propostas que eu e o Juliano, que é o nosso candidato a vice-prefeito, estamos defendendo e apresentando durante a campanha eleitoral. O trânsito, tu já falaste bem, ele é consequência de uma sucessão de erros, de equívocos e da falta de planejamento. Nós vivemos hoje em uma cidade que tem aproximadamente 100 mil veículos que transitam preferencialmente pela Avenida Brasil, que é uma avenida que tem a mesma largura, praticamente a mesma largura que tinha há 100 anos atrás. A cidade não foi preparada para o aumento do número de veículos e a consequência disso são pequenos congestionamentos ou, em alguns casos, grandes congestionamentos, a irritação do motorista, a dificuldade do pedestre, numa cidade que não é tão grande assim, para que não se encontre uma solução. Nós, objetivamente, estamos propondo algumas medidas. A primeira, nós iremos realizar, depois de um estudo muito aprofundado, feito por técnicos, intervenções de obras físicas, pelo menos 2 grandes, que irão desafogar o trânsito da cidade. Segundo, iremos rediscutir com a população a questão das lombadas eletrônicas, que foram colocadas na cidade sem a devida preparação da população para isso. O excessivo número de multas aplicadas em Passo Fundo nos últimos meses e nos últimos anos é uma consequência da falta de debate com a população em relação a essa medida, que nós queremos rediscutir. Inclusive, existe a possibilidade de imediatamente desativarmos 25% das lombadas eletrônicas em locais onde elas comprovadamente não são eficientes e necessárias. Nos últimos anos, Passo Fundo não teve uma política de planejamento para o trânsito. Nós queremos construir essa política, mas queremos que ela caminhe em paralelo a uma política de orientação ao pedestre, de educação do pedestre e do motorista, que também devem acontecer de forma permanente numa administração. Então o trânsito ele não se resolve com uma medida só, mas com um conjunto de alternativas, que nós iremos detalhar durante a campanha eleitoral, mas principalmente com uma. Quem no nosso governo tratará de trânsito serão especialistas, técnicos. Nós não iremos entregar a direção do trânsito de Passo Fundo para políticos ou para partidos. Nós iremos ouvir técnicos e teremos técnicos dirigindo e construindo conosco as soluções do trânsito aqui da nossa cidade. Candidato, existe uma outra questão importante a ser tratada, que é a questão da educação infantil. Hoje se tem aí uma fila de mais de 2.000 crianças à espera de uma creche pública, não é? O senhor acha possível resolver essa situação? Eu acho possível, urgente e necessário. Nós iremos resolvê-la tratando isso como uma prioridade no nosso governo. Existe um estudo muito aprofundado, feito pelo Ministério Público aqui de Passo Fundo, que aponta a necessidade da criação, da geração de um número muito grande de vagas na educação infantil. Se demorou muito para prestar atenção na necessidade de investimento na educação infantil. Até é justo reconhecer, algumas medidas foram adotadas, mas elas são insuficientes para atender a demanda da cidade. Algumas estimativas, Zulmara, mostram que já faltam 4.000 vagas, ou algo em torno de 4.000 vagas na educação infantil. Nós temos solução para isso, vamos investir na construção de novas escolas de educação infantil, vamos investir na contratação de novos profissionais, vamos respeitar a carga horária dos trabalhadores de educação que atuam nessa área no município e vamos oferecer, inclusive, horários alternativos para a mãe trabalhadora
que atua em vários setores da nossa economia. O que deve ficar claro, educação infantil é um dos pontos centrais do nosso programa de governo e será, junto com a saúde, o centro do nosso governo, se vencermos a eleição, vencendo a eleição, que é o que nós queremos, né, a partir de 1º de janeiro. Bom, candidato, o tema agora é infraestrutura. Então, rodoviária, aeroporto e alguns acessos a Passo Fundo. Quais são suas propostas para essas áreas? Olha, a rodoviária é uma concessão do Estado, né? Ela depende muito mais do Estado do que do município. O município pode ajudar na articulação, na discussão, no debate sobre este tema, mas ele é uma concessão do Estado do Rio Grande do Sul. O aeroporto também ele é administrado pelo Departamento Aeroportuário do Estado e deve, por isso mesmo, existir uma sintonia entre a Prefeitura e o governo para que o aeroporto seja potencializado. Como deputado, eu trabalhei muito para que o aeroporto recebesse investimentos, ainda no governo anterior. Nós ajudamos a trazer muitos recursos para o aeroporto, existiram investimentos novos, mas eles foram ainda insuficientes para adequar o aeroporto à nossa necessidade. Eu trabalhei também muito para que Passo Fundo mantivesse a ligação aérea que tem com o centro do país e conquistasse outras alternativas que pudessem baratear o preço, reduzir o custo, né? Oferecer mais possibilidade àqueles que querem viajar de avião, precisam viajar de avião para o centro do país. O fundamental é que nós tenhamos uma ampliação do número de voos, da oferta, com preços mais baratos. A Prefeitura pode e deve ajudar nisso. E o fundamental também é que nós possamos construir condições para que o aeroporto seja muito melhorado. Eu, inclusive, entendo que o município pode aportar recursos em consórcio com o Estado, em convênio com o Estado, para que o aeroporto melhore, que tenha um novo terminal de passageiros, que a pista fique adequada às exigências da ANAC, né, para que nós tenhamos aqui potencializado este mercado aéreo de Passo Fundo, que é tão importante. E na comparação, Thaís, me permite só fazer essa comparação, de Passo Fundo com Chapecó, nós perdemos de goleada em relação ao aeroporto. Chapecó tem vários voos durante todos os dias ligando com o centro do país. Nós temos um e muitas vezes corremos o risco de perdê-lo. Então temos que melhorar o aeroporto. Os acessos, vou te responder. Os acessos também precisam ser melhorados, né? Quem sai aqui da universidade e entra pelo bairro São José se envergonha daquele acesso que temos ali. O mesmo acontece quem vem de Porto Alegre e entra pelo Boqueirão e dá de frente com a Caravela, né? Os acessos, eles estão mal cuidados, eles precisam ser arborizados, iluminados, precisam ter segurança, precisam ser humanizados, para que a cidade mostre para quem chega que é bonita e que é acolhedora. Nós vamos investir muito nisso, mas acho que isso é muito fácil de resolver. Bom, candidato, o senhor enfrenta a sua terceira campanha eleitoral à Prefeitura de Passo Fundo com algumas diferenças. Nesse processo, o senhor não tem aí o prefeito Ayrton Dipp diretamente vinculado ao processo eleitoral e também tem agora o ex-prefeito Oswaldo Gomes como seu adversário, já que nas outras ele foi um dos seus apoiadores. Qual é a diferença de estratégia que o senhor está utilizando em função dessa situação e qual é a diferença no seu programa de governo em relação às demais campanhas? Candidato, eu só lhe peço atenção ao tempo. O senhor tem menos de 2 minutos para responder essa pergunta. Pois não. Olha, Zumara, cada eleição é diferente da outra, né? É uma eleição onde eu e o Juliano nós temos profundo respeito pelos adversários. Nós já estamos fazendo e continuaremos fazendo uma campanha em alto nível, em nível elevado, uma campanha educada, uma campanha propositiva, sem agressões, sem críticas, apresentando problemas que nós queremos resolver. Isso é normal do ponto de vista administrativo e político. Mas é uma eleição de muito respeito. É também, mesmo que as pesquisas, inclusive do Nacional, nos apontem em primeiro lugar, uma campanha onde nós trataremos a eleição com muita humildade. Eu já passei por muitas eleições na minha vida e sei que, ao fim e ao cabo de tudo, é o eleitor quem decide. Então, nós temos que respeitar a decisão do eleitor. A estratégia, portanto, é uma estratégia de apresentar propostas, de manter a humildade e de respeitar as características da cidade e dos outros candidatos. Nós vamos, durante esse período eleitoral, ter condições de debater muito, de apresentar muitas soluções. Nós queremos uma prefeitura solucionadora, se é que existe essa
palavra, né? Uma prefeitura que resolva, um governo novo. O que é o novo? O novo é moderno, é dinâmico, é ágil, é apresentar soluções, é ouvir a todos, é democratizar as grandes decisões da cidade. Ou seja, nós queremos, eu e o Juliano, chegar ao governo, não para fazer um governo feijão com arroz, mas para construir, junto com os passo-fundenses e toda a cidade, o melhor governo que essa cidade já viu, se nós tivermos a oportunidade que outros já tiveram. Tá certo. Obrigada, candidato. Restaram aí 8 segundos. Obrigada. Muito obrigado, um abraço grande a todos e muito obrigado pela atenção. Obrigada, Zumara. Por ordem de sorteio, amanhã nós vamos receber aqui no estúdio o candidato Bradimir da Silva.